Aqui nós vamos abordar um pouco sobre a parametrização do sistema, que vai definir como que o sistema vai funcionar. É aqui que a gente vai definir como que o sistema se ajusta a um atacadista, a uma fábrica, como que ele vai se comportar. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é uma tabela de empresas. Por que nós temos uma tabela de empresas? Porque o sistema é multiempresa. Então, quando você faz login no sistema, você vai estar fazendo login em uma empresa especificamente. Tá? Você não faz login em todas elas. Então, quando você estiver lançando venda, você não está lançando venda para todas as empresas, você está lançando venda para uma empresa. Tá? Imagina o seu banco de dados como uma pizza. E aí você tem as fatias da pizza. E que cada fatia da pizza é uma empresa. Quando você faz login dentro do Clavix, você está fazendo login dentro daquela fatia. O que significa isso? Que você vai enxergar a contabilidade, as vendas e o estoque apenas daquela empresa. E a questão de produtos e clientes e fornecedores? Aí é um pouco diferente. Por princípio, a base de clientes é compartilhada entre todas as empresas, dentro de um mesmo banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho dois negócios. Eu tenho uma fábrica de, painéis solares e tenho lojas que vendem os painéis solares. Então, os produtos são os mesmos. Tá? Agora, os clientes podem ser os mesmos também, só que eu tenho duas empresas. Se eu tiver duas empresas que não tem nenhuma relação entre elas, eu ainda posso usar dentro do mesmo banco de dados? Posso, dependendo do caso. Tá? E aí eu posso determinar que alguns clientes, vou voltar aqui na tabela de clientes, então eu vou dizer aqui, por exemplo, eu tinha aqui um cliente que eu coloquei, que é a Maria Aparecida. Eu posso dizer que esta cliente, clico aqui em alterar, é uma conta exclusiva dessa empresa. Tá? Ou não, posso desmarcar isso aqui. Se eu falar que ela é exclusiva dessa empresa, a empresa que eu estou logado agora, que é o Shopping da Justa, que é a empresa número 2, ela só vai aparecer dentro dessa empresa. Tá? E aí eu vou procurar essa Maria Aparecida em outras empresas e não vou localizar. Mas normalmente eu recomendo que se trabalhe deixando os clientes e os produtos livres. E se você tem dois negócios tão distantes que não partilham nem clientes e nem produtos, talvez seja o caso de ter dois bancos de dados. E aí você vai controlar num banco de dados uma coisa e, por exemplo, tem uma banca de jornal e um açougue. Não tem nada a ver um com o outro. Então eu vou controlar um no banco de dados e outro em outro. Aqui dentro da tabela de empresas eu posso... Aqui o esqueminha de incluir, alterar, excluir é igual em todas as tabelas. Tá? Algumas eu coloquei aqui o botão arquivar, que é a mesma coisa que tirar esse ativo. Tá? E aí quando você selecionar, só vai aparecer as empresas que estão ativas. E você pode regular no filtro para mostrar. No caso aqui, você põe aqui mostrar os inativos, ele vai trazer as empresas inativas. No caso aqui não tem nenhuma empresa inativa. Aqui eu posso colocar uma sigla, tá? É opcional colocar a sigla, e aqui o nome da loja. A sigla é interessante, quando você tem alguns gráficos, aí o nome da loja é muito comprido, você vai ver pela sigla. Tá? É para algumas, principalmente para construção de relatórios. Você vai ter uma cor de fundo. Essa cor de fundo ela vai ser usada aqui, olha, do lado esquerdo, para identificar qual que é a empresa que está selecionada de uma forma visual e rápida. Tá? Porque se você está trabalhando, imagina você, por exemplo, lançar a venda na empresa errada, vai dar uma confusão. Tá? Então, você tem esse código de cores para ser visualmente fácil, e isso a gente já tem por experiência que praticamente elimina essa questão de lançar na empresa errada.
Bom, aqui nós temos, então, uma conta associada, e é dessa conta que eu vou ligar e buscar essa imagem que está aqui. Tá? Também lá no cadastro de usuários é a mesma coisa. Se eu ligar uma conta, ele vai buscar a imagem a partir da conta. Tá? Então a Penélope Magazine está ligada a uma empresa que tinha um nome que a gente criptografou, mas é o nome dessa empresa. E é interessante porque é nessa empresa, nessa conta, que a gente vai dizer qual é a razão social, qual é o CNPJ, tudo os detalhes dela. Aqui a gente só está qualificando a empresa pelo nome dela. Depois eu tenho os dados complementares, que seria o número do parâmetro, de parâmetro de vendas, de parâmetro de produção e de parâmetro da loja virtual associados a essa empresa. Também temos aqui o tipo de atuação, que vai ter alguma relação com alguns módulos internos, se ela é uma empresa comercial, serviço, industrial. O fator de multiplicação de preço não é alguma coisa que você se preocupar. Tem muita informação aqui no sistema que é legado. Coisa que foi feita para um cliente, coisas que têm uma aplicação muito específica que eu não vou comentar aqui, tá bom? Por exemplo, emitir nota fiscal. Se você colocar ou não colocar, ele vai permitir que você emita nota fiscal do mesmo jeito. Mas esse emite nota fiscal coloca alguns alertas e alguns bloqueios. Se você não colocar a nota fiscal em determinado momento, ele vai bloquear. Isso é interessante para alguns casos. Tá? Código do regime tributário, para a gente poder fazer a seleção ligado às tabelas lá da Vinco. E aqui eu tenho duas contas. Essa aqui é a primeira, para transferências de valores. E essa daqui é uma conta relacionada para transferências de estoque. Quando eu explicar sobre transferências de valores e de estoque entre empresas, eu vou explicar melhor como é que funcionam essas contas. Aqui, por exemplo, se eu vou usar contas exclusivas, eu não recomendo aqui, tá? Se ela transmite dados de uma para outra, também é uma informação de legado, ele vai permitir transmitir dados, mesmo que não esteja ligado isso daqui. E se ela está cadastrada no programa de fidelidade, que é alguma coisa que a gente vai explicar no programa de fidelidade. Tá? Essa aba Vinco e dados reservados, eu nem vou entrar aqui, porque isso aqui é preenchido pelo consultor quando ele vai colocar os códigos da Vinco, que é a empresa que faz a ligação para emissão das notas fiscais eletrônicas. E os dados reservados são informações que a gente usa para outros propósitos, que agora não faz sentido. Também tem muita coisa aqui que é para geração do documento fiscal. Quando chegar o momento do módulo, aí a gente explica isso daqui. Tá? Para não complementar não comprometer esse treinamento com informações que não sejam realmente necessárias. Por que eu tenho que colocar aqui o número do parâmetro? Tanto parâmetro normal de vendas e produção. Agora a gente vem aqui na tela de parâmetros. A tela de parâmetros é uma tela de parâmetros gerais que vai definir uma série de informações. Quais os módulos que estão ativos, isso aqui você não tem condições de mexer, porque esses módulos são comercializados, então tem que ser um consultor para isso. Se vai trabalhar com somente um local de estoque. Se você fala que vai trabalhar com um local de estoque, ele não permite transferências, porque você vai ter só um local de estoque. Tá? Se vai avisar sobre backup, eu nunca ligo essa opção, eu acho ela irritante, mas tem alguns clientes que gostam para forçar a fazer o backup no encerramento do programa. Hoje a gente tem hospedado sistemas na nuvem e os backups são feitos em processos externos, então não precisa usar isso aí. Se a empresa utiliza pedidos ou não, também para liberar o módulo de pedidos, isso aqui vai estar provavelmente ligado e o tempo todo. O tipo de faturamento é se vai ser cupom fiscal ou nota fiscal. Isso também é legado, por tempo que cupom fiscal e nota fiscal eletrônica eram coisas diferentes. Hoje nota fiscal eletrônica e cupom fiscal são a mesma coisa, é tudo NFE no Brasil inteiro. Aqui é uma questão de precisão, quantas casas você quer mostrar depois da vírgula. Isso porque alguns
clientes trabalham com metais preciosos, precisa de 4 casas depois da vírgula. Se não precisar, deixa 2, se não for o seu caso. E aqui o tamanho máximo das imagens para ele bloquear, para você não colocar imagens muito pesadas dentro do sistema. Tá? É importante isso porque a imagem muito pesada ela deixa o sistema lento. E a visualização na tela, uma imagem de 15, de 20 KB já é suficiente para você localizar na tela. Tá? E você pode colocar numa pasta separada, no caso de você querer gerar um catálogo impresso com uma qualidade maior. Tá? Eu coloquei 125, que é um número bom. 125K é uma imagem muito boa e que dá uma resolução boa para visualização na tela e que carrega razoavelmente rápido. Aqui eu tenho alguns parâmetros de vendas e compras. Apesar de que eu tenho uma tela específica de parâmetros de vendas, mas eu já tinha feito dessa maneira, então ficaram algumas coisas aqui e outras coisas na outra tela. Nos parâmetros que você tem aqui de vendas, é principalmente com relação a comissionamento. Se você vai trabalhar com uma comissão padrão, é difícil hoje você ter uma comissão padrão para todo mundo, mas tem empresas que têm. Essa comissão vai ser calculada por um percentual geral, e aí você coloca aqui, ou se for por representante, você vai usar o primeiro campo numérico do representante, ou se vai ser por produto, ou por cliente, ou por forma de pagamento. E isso, então, vai estar relacionado aos relatórios que a gente vai gerar especificamente. Comissionamento é uma coisa muito particular, cada empresa tem uma forma diferente de comissionar, então não dá para a gente fazer isso tudo dentro do sistema. Mas a coisa legal é que o nosso sistema tem um gerador de relatórios que permite colocar programação. Então, muitos módulos que a gente, no sistema padrão, precisaria ser configurado dentro do sistema e alterar a programação, no caso do Clavix, isso pode colocar dentro do relatório. A gente pode colocar dentro do relatório de comissões os tetos de metas, coisas e os percentuais diferentes e regras que fogem, inclusive, dessas padronizações. Então, o sistema consegue se expandir para coisas muito específicas sem precisar mexer no código principal. Isso é maravilhoso para uma implantação de sistemas onde você não queira mexer no sistema. Você mexe dentro do relatório e está tudo certo. Se vai ter uma comissão de gerente, qual é a conta do gerente e o markup. O que é o markup? Markup é o valor que você multiplica sobre o custo da mercadoria para calcular o preço dela. Então esse markup vai ser por parâmetro geral. Quero que todos os meus produtos ponham, vou colocar aqui um markup, aqui do lado de onde eu ponho o markup, eu vou colocar 2,4. Então vai ser multiplicado por 2,4, o sistema vai calcular 2,4 para toda a mercadoria. Ou então não, por grupo, e aí eu vou informar dentro da tabela de grupo, ou de subgrupo, ou uma multiplicação do grupo com o subgrupo, é uma coisa que também, acho que deve ter um usuário que usa isso. Por produto, quer dizer, para cada produto eu vou querer um markup diferente. Aí é quando eu não tenho um markup fixo. Isso aqui é muito interessante quando você tem poucos produtos e você quer dar um tratamento especial. Não vai dar mais trabalho, não dá para fazer isso se você tem milhares de produtos, mas quando você tem poucos e você fala, não, esse produto eu quero colocar um markup de 2, nesse aqui eu quero colocar 3, então você usa isso aqui. Ou por mercado-alvo, que é uma das outras tabelas. Se os pedidos vão entrar como pré-venda ou encomenda, ou se são pedidos para produção. Aí vai depender do tipo de empresa. Por exemplo, um depósito de material de construção vai ter uma pré-venda. Então, o pedido é usado como pré-venda. E uma fábrica vai ter um pedido que vai ser enviado para produção. Aqui eu tenho um critério de arredondamento, tem várias formas de critério de arredondamento. Quando você gravar o produto, ou ele não arredonda, ou ele arredonda usando um desses critérios. E isso é interessante para algumas estratégias comerciais. Existem estatísticas, dados de venda, isso não é ocultismo, numerologia, é uma coisa séria, onde você, colocando o final 5, 7, 9, ou 5 e 9, você torna o preço mais vendável. Se você colocar que vende por 29, e é diferente de você vender por 30. Tá? Então pode ser interessante
para a sua estratégia comercial, a gente colocou isso no sistema. Quem é o fornecedor padrão, qual é o estoque padrão de compras e quem é o comprador padrão. Tá? Comissiona por vendas quitadas é uma coisa que eu explico num módulo à parte, se precisar. Tá? É uma coisa muito específica, mas é muito útil para algumas situações. Então, deixa isso para frente. Código de barras, também a gente já... Isso aqui é legado quando a gente fazia a programação aqui. Hoje a gente faz isso de forma melhor, mas sobrou essa configuração porque tem algum cliente antigo que usa, porque em alguns casos pode ser que seja usado também. Aqui as configurações de internet, para você colocar o seu servidor de FTP, para você poder fazer backups e subir o backup já direto no seu FTP. Para um servidor de SMTP, para envio de... Como é que chama? Para envio de e-mails automaticamente. E aqui nós temos campos configuráveis, que eu já expliquei antes, né? E a gente vai voltar sobre isso em campos configuráveis e produtos. Aqui alguns parâmetros do financeiro, que tem a ver com tipo de juros, como que são cobrados. Isso aqui é com relação às contas a receber, como que são calculados os juros quando a pessoa se atrasa ou deixa de pagar um título. Quais as moedas que estão ligadas à tabela de moedas, que a gente vai explicar mais adiante. A moeda padrão. Moeda padrão é o seguinte, algumas empresas falam, eu trabalho em dólar, toda a minha vida é em dólar. Não importa, nós vivemos no Brasil, você não paga aluguel em dólar. Então, mesmo que tenha vendas em dólar, o sistema permite isso, ou vendas em outra moeda, mesmo assim usa aqui moeda padrão real. Tá? Isso dá problema e é melhor deixar assim. Aqui tem algumas opções que também eu não vou explicar detalhadamente aqui. O multimoeda, se você ligar, permite que você selecione outras moedas. Se você não colocar multimoedas, a gente presume que você trabalha só com a moeda padrão, no caso só com reais. Então isso impede algumas telas de entrarem. Baixar títulos individuais na tela de títulos múltiplos. Tá? São coisas que a gente vai fazendo, então não se preocupe com isso aqui. Não entendeu o que significa, não marca essa opção, porque é muita coisa que a gente foi construindo ao longo do sistema. Isso aqui são exceções. Permite baixas parciais. O que é isso? Baixa parcial, título que, por exemplo, o cara tem lá uma nota promissória que ele estava devendo R$50, ele pagou 30. Então você faz uma baixa parcial. O sistema permite ou não se você selecionar isso daqui. Gestão do contas a receber, também é alguma coisa que a gente vai abordar dentro do contas a receber, se é parcelado ou rotativo. Tá? O seleciona cada venda é uma coisa que eu recomendo não usar, porque em algum momento dá confusão. Ele existe porque tem clientes que precisam, mas tanto quanto possível trabalha com parcelado ou com rotativo. Aí a gente, no momento de explicar o financeiro, explica exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Tá? A mesma coisa aqui com acertos. Tal. Quando chegar no módulo, a gente explica isso aqui. Tá? Bloquear vendas após atraso de duplicatas de tantos dias. Então, se tiver uma duplicata atrasada mais de tanto dia, ele não permite que faça a venda. Aqui no produto, parâmetro de produto, é um SQL para atualização. Isso aqui você não precisa se preocupar, é o pessoal de suporte que vai fazer isso aqui. E para que serve isso aqui? Para você poder fazer um cálculo diferente. Por exemplo, no teu produto, caso o NCM caso o material seja 1, ele vai, 1, 2, 3, 9, ele vai adotar um determinado NCM. Ou você pode usar isso para fazer cálculo de preço. Falar, olha, os meus preços são calculados de forma diferente. Eu uso uma fórmula diferente. Então você põe a fórmula aqui. Tá? Obviamente o suporte faz isso para você.
Tá? A nota fiscal nós não estamos usando agora, produção estamos usando. Para quem usa o módulo de produção, eu vou explicar isso também dentro do módulo de produção. Pastas é importante, são as pastas onde a gente vai guardar os arquivos de backup, de imagens, de contas, e aqui tem uma para comunicação com a loja remota, que também é uma coisa que a gente explica quando tiver comunicação com loja remota. Agora nós temos os parâmetros avançados. Tá? Aqui é o tipo de instalação. Muito disso aqui também é legado de implantações antigas, do tempo que se transportava arquivos ao invés de fazer tudo online. Tá? Então isso que existe por uma questão de legado, mas hoje eu recomendaria deixar tudo como empresa independente. Tá? Senha para criptografar o preço e se a vírgula vai ser criptografada ou não. Isso aqui é muito interessante. Vou dar um exemplo, que é a palavra Pernambuco. Tá? Então, quando tiver a palavra Pernambuco, eu não vou criptografar a senha. Tá? Para que serve isso daqui? Por exemplo, para eu falar, por exemplo, se o preço for 100, ele vai aparecer P, que é o correspondente ao número 1, O e O. Tá? Isso aqui é na hora de gerar a etiqueta de código de barras. Hoje pouca gente tem feito isso porque a gente gera a etiqueta pelo gerador de relatório, você pode colocar essa inteligência lá dentro. Mas isso aqui existe, é muito útil para alguns clientes que querem colocar numa etiqueta algum código para representar preço que seja diferente, que o cliente não entenda, mas que ele entenda. Tá? Depois eu tenho aqui, por módulo, quais são algumas configurações de parâmetros. Então, se vai forçar maiúsculas, lá na tabela de contas, se eu quero que os nomes fiquem todos em caixa alta. Ou se ele pode colocar caixa alta, caixa baixa. Se atualiza os preços, isso aqui é também quando fazia comunicação remota, isso aqui, comunicação remota, e aqui se ativa os campos de ótica. Tá? Nós temos um módulo para empresas de ótica, que você pode ativar, que vai aparecer campos como medida do olho direito, do olho esquerdo, isso é muito específico para quem tem ótica. Aqui algumas informações sobre produtos, tá? Se ele, quando gera o código automático, não sei se você vai querer gerar o código automático, mas tem uma metodologia que a gente pode explicar mais adiante, no processo de compras, que ele vai gerar um código automático que você pode inverter. Tem alguns casos em que isso é útil. Se você vai usar a engenharia do produto ou não. O que é engenharia do produto? É a composição dele. Então, se você só compra e vende, provavelmente você não vai querer usar isso daí. Mas se você produz, você vai saber o que esse produto é composto. A engenharia tem mais utilidades, então eu recomendaria deixar ativo. Se o custo é obrigatório, é bom colocar custo obrigatório, mas às vezes se você não tem o custo, você deixa zerado. Tá? Estoque ser atualizado pelo custo médio, eu recomendo não colocar isso aqui, depois isso é uma discussão longa para se ter em outro momento. Se eu vou utilizar preço da moeda, e depois eu vou explicar o que é preço da moeda dentro do módulo de produtos. Tabelas auxiliares, eu tenho 4 tabelas e tem algumas que eu posso não querer utilizar, só para uma questão estética eu apago. Se eu vou querer usar o preço 2 em produtos ou não, também vai aparecer ou não. Tá? Se eu vou usar fotos por modelo, isso aqui já caducou, mas ficou aqui por uma questão de legado, porque hoje a gente usa uma tabela de fotos, um sistema muito mais moderno, melhor. Se na hora que você clonar o produto, se ele mantém o código do modelo ou não. Tá? Isso é importante quando você fizer uma clonagem. Controle de peças por peso e quantidade, tanto quanto possível, não use isso daqui. Tá? Isso aqui tem uma utilização muito específica, então se precisar a gente explica. Recalcula preços automaticamente na compra, é uma coisa boa para ele. Você fez uma compra, ele atualiza o preço do produto pelo novo preço da compra. Se aceita barras reduzidas, é uma coisa também muito específica para embalagens que não tenham muito espaço, então você usa uma barra reduzida.
Numera produtos automaticamente ao inserir, pode ser interessante. Clona imagens de produto, hoje em dia também pode ser usado ou não. Tá? Às vezes você quer clonar o produto, mas não quer clonar a imagem. Se atualiza o markup ao gravar o produto. Se utiliza ou não a unidade de compra e o fator de conversão, que é, por exemplo, eu compro por caixa e vendo por unidade. Na caixa tem 20, então a unidade de compra é caixa, a unidade de estoque é lata e o fator de conversão é 20. Tá? Bloquear cálculos automáticos também é uma coisa muito específica, não vale a pena falar aqui. Sobre contas, quando você vai incluir uma nova conta, se eu coloco conta pessoa física, ele já põe que é pessoa física. Se não, ele vai colocar pessoa jurídica. Tá? Se eu vou definir a pesquisa fonética como padrão, isso aqui eu acho legal, viu? Eu colocaria. Calcula a variação cambial, isso aqui a gente explica no módulo financeiro. Se retorna a razão social na consulta, também é uma coisa muito secundária, não precisa se preocupar com isso. Quando você faz uma pesquisa, se você vai pesquisar automaticamente pelo fantasia ou pelo nome, pela razão social. Interessante é porque quando você faz a pesquisa, ele já pesquisa pelas duas. Então, normalmente você não tem que se preocupar com isso. Bloqueia a pesquisa de clientes, exceto por CPF. Isso aqui é uma coisa também muito específica de um cliente. Não precisa se preocupar. Campos obrigatórios. Tá? Se você quer obrigar, por exemplo, a informar no mínimo CPF, CNPJ, o e-mail, o telefone, você pode colocar não checa nada. Por exemplo, eu posso cadastrar um cliente colocando só o nome dele. Ou não, eu quero obrigar a colocar o CPF, CNPJ, ou quero obrigar a colocar pelo menos telefone e e-mail. E aí você define isso daqui. Estoque. Transferência entre lojas exige liberação. Isso é importante. Às vezes você, quando faz uma transferência entre lojas, você pode fazer no modo automático, transferiu, está transferido, ou exigindo que a pessoa que receba assine que recebeu. Tá? Quando é uma transferência entre lojas, eu acho legal usar isso daqui. Em alguns casos você pode achar que não precisa disso. Redirecionamento de estoque, não vou explicar agora. É uma coisa muito interessante. Depois, quando explicar o cadastro de produtos, a gente explica sobre isso daí. Tá? Mas o redirecionamento de estoque, só para dar uma ideia, é quando você usa dois produtos para representar o mesmo. Por exemplo, eu tenho um produto, como se fosse uma autopeça. Eu tenho lá um retentor que serve para Ford, para Volkswagen. A Ford tem um código, a Volkswagen tem um código, a Ford tem um preço, a Volkswagen tem outro preço, mas é o mesmo produto. Isso existe na indústria de autopeças, é normal esse tipo de coisa. Isso aqui, alterar a tabela estoque produto, tem necessidade de fazer isso, o sistema tem outras maneiras de calcular isso. Trazer o saldo do estoque na transferência pode ser interessante. Compras, tem um critério de distribuir o estoque nas compras ou não. Isso aí no módulo de compras a gente pode ver. Se atualiza o valor de compra no cadastro a cada compra. Concertos, tem algumas configurações, se vai contabilizar, apesar de que o concerto tem um módulo de parâmetros só dele. Financeiro também tem algumas coisas específicas, se administra a abertura de caixa. Isso aqui, a abertura de caixa, ela pode ser feita, dependendo da loja, para a empresa toda, ou cada usuário vai ter a sua abertura de caixa quando uma loja tem muitos terminais de caixa. E RFID é uma coisa que a gente vai explicar no módulo de RFID. Bom, aqui a gente explicou sobre parâmetros e tem também os parâmetros de vendas. Tá? Eu vou cansar um pouquinho esse vídeo, mas ele é importante. Você pode pausar e ver ele 2 vezes se você ficar muito cansado. Parâmetro de venda, a mesma coisa. Tá? Você pode ter um ou mais parâmetros de venda e lá na empresa você vai falar, essa empresa usa o parâmetro de vendas 1 ou 2, para você especificar regras diferentes
de funcionamento de uma empresa para outra. Tá? Aqui eu tenho uma série de parâmetros de vendas. Tá? Se vai identificar a forma de pagamento, a política, o vendedor, o atendente, a transportadora. Você pode, dependendo da empresa, você não precisa de transportador, então não tira isso da tela. Tá? Itens obrigatórios. Tá? Por exemplo, eu vou dar aqui. Se permite importar mais que um pedido, se exige a identificação de um cliente não padrão, se força quando o pagamento for cheque, isso é tempo pagava as coisas com cheque. Se permite alterar o estoque na venda ou não permite. E aí você vai vendo, a maior parte das coisas que está aqui são autoexplicativas. Tá? Se você vai ter um alerta caso não haja estoque suficiente, se você vai ter... quando você vai fazer vendas, por exemplo, às vezes você está vendendo e o mesmo produto você bipa 2 vezes. Então tem a opção de ele aparecer em 2 linhas ou de acrescentar na quantidade. Tá? E aí você pode ser avisado que aquele produto já foi incluído ou não, dependendo desse alerta. Tá? Se vai verificar ou não o limite de crédito do cliente quando for fazer uma venda. Comissões, se altera comissões na venda, isso é uma coisa que a gente pode explicar quando explicar o módulo de vendas, que ele permite que você trabalhe com comissões adicionais, por exemplo, como 2 comissões, por exemplo, uma venda foi feita por 2 vendedores, você pode fazer isso lá. Algumas situações específicas, tá? Não vou explicar isso daqui, isso aqui é uma coisa muito particular, provavelmente vocês não vão precisar disso aí. Aqui outras funcionalidades, se você vai colocar seguro, se muda a forma de pagamento na venda. Tem outras funcionalidades aqui que normalmente são autoexplicativas. Tem algumas coisas adicionais, como que você vai calcular o markup, se o markup 2 é calculado em cima do custo ou em cima do preço da venda. Se o preço é FOB ou CIF. Tá? Quer dizer, se tá, o preço FOB é quando ele está separado, e o CIF é quando ele está integrado na compra, principalmente. Tá? O tipo de impressão, se vai imprimir direto, se não vai imprimir, ou se ele vai prever, se gera o financeiro na venda ou na impressão da nota fiscal. Tá? Normalmente se faz na venda e depois você imprime a nota fiscal. Aqui, cartão de consumo, eu não vou falar sobre isso aqui, isso também é uma coisa muito específica para quem vende usando o cartão de consumo. Então a pessoa preenche um cartão de consumo e depois você vai lá no caixa, diz qual é o cartão de consumo, ele traz tudo que está naquele cartão de consumo. Tem outras informações aqui que eu também não vou explicar agora. São coisas muito específicas, senão esse treinamento fica infinito. Eu falei que o sistema é muito grande, então eu estou vendo que é mesmo. Caixa e PDV remoto. Se nós vamos ativar controle de caixa ou não. Tá? E aí, se você vai trabalhar com abertura e fechamento de caixa pelo sistema, essa opção pode ser interessante. Vale a pena um treinamento específico sobre isso. Tá? Rodar em modo PDV, nós não estamos usando isso ainda. De lá para cá, nós criamos um software de PDV específico. Parâmetros de encomendas. Tá? Aqui não estava setado. Quando está setado, às vezes ele fica com essa carinha aqui. Quando você tiver encomendas, principalmente encomenda de móveis, você pode dizer qual o número de entregas que você vai ter, qual é o prazo para entrega. Isso aqui, quando a gente explicar o móvel de movelaria, o módulo de movelaria, a gente explica em detalhes. Cupom fiscal também já passou do tempo. Isso aqui é do tempo em que o cupom fiscal era emitido por um emissor de cupom fiscal. Hoje isso acabou, hoje todo mundo usa a nota fiscal eletrônica, então isso aqui ficou como um legado, em algum momento nós vamos tirar. Timesheet nós não vamos usar, específicos e exceções, por favor, nem queiram olhar isso daí, deixa isso de lado. Tá? Então com isso a gente configurou a maior parte das opções que vai usar no sistema. Muito obrigado pela sua paciência com esse vídeo que é um pouco mais longo.